Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos para estudarmos a respeito dos sinais da volta de Jesus Cristo. Nesse momento nós queremos abordar sobre alguns aspectos que vamos falar nesta hora, né? Falando principalmente sobre o sermão de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, né? Que está em Mateus capítulo 24, e já vamos começar aqui, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Nós queremos dizer, a partir dessa palavra, que Deus ele tem um relógio, e queremos falar um pouco sobre Israel, o relógio de Deus. E sabemos que o relógio ele serve para marcar horas, evidentemente, né? E em relação a Deus, o fator tempo não tem grande importância. Nós, porém, humanos, estamos na cronologia do tempo. Então nós temos anos, séculos, temos meses, dias, minutos, né? Então nós estamos nessa cronologia. Porém, o nosso Deus, ele não está envolvido em questão do tempo, né? E Moisés, um dia ele perguntou a Deus, em Êxodo capítulo 3, nos versículos 13 e 14, Moisés fez a segunda pergunta. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vi aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim direis aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. De maneira, amados, que essa palavra eu sou significa o eterno, ou seja, o autoexistente que se revela. Então, para a humanidade, o relógio de Deus é o povo judeu, é a nação de Israel. De maneira que, se nós quisermos saber a respeito do tempo da humanidade em que nós estamos vivendo, basta olharmos para a nação de Israel. Então vamos falar um pouco sobre esse povo, sobre o povo judeu. Entendendo que a Terra Santa ela está situada no ponto extremo oriental do mar Mediterrâneo. Limita-se ao norte com o Líbano, e este com a Síria e a Jordânia, e ao sul com o deserto do Sinai. Hoje Israel ele possui 470 quilômetros de extensão no seu comprimento e cerca de 135 quilômetros de largura, isso no seu ponto mais largo, né? E por fazer parte do Oriente Médio, ele é disputado pelas três maiores religiões monoteístas, né? Que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E também ele está no continente asiático, né? Para os judeus, essa terra, a terra de Israel, é a terra da Bíblia, das suas glórias, né? Das glórias passadas. Para os cristãos, essa terra representa a terra onde Jesus nasceu, onde ele viveu, onde ele sofreu, onde ele estabeleceu ali a sua igreja, ele estabeleceu ali o reino de Deus, o reino dos céus, né? E ali onde ele operou seus grandes milagres. E para os muçulmanos, essa terra é onde ascendeu dela o seu profeta Maomé, ascendeu aos céus, né? Eles consideram. Então, de maneira que essa terra de amor, ela tem sido também uma terra de muitas guerras, né? Muitos sofrimentos, muita desolação. O emblema oficial de Israel é o menorá, que é um candelabro de 7 hastes, né? E a bandeira azul e branca, ela foi inspirada no talit,
que é o xale de oração dos judeus. E tem no centro a estrela de Davi, que representa um delta para cima e um delta para baixo, né? E entendemos também todas as letras do alfabeto hebraico vieram da estrela de Davi, o hexagrama, né? Seu dual veio através de Salomão. De maneira que o Salmo, o 119, ele foi feito com 22 seções, representando as 22 letras do alfabeto hebraico. E também nesse hexagrama nós encontramos as 12 tribos de Israel, né? Esse delta para cima e delta para baixo. E também vale lembrar que no dia 14 de maio de 2020, Israel completou 72 anos, né? Em pleno verão, flores começam a brotar, os casamentos se realizam na sua maioria no verão, e nós entendemos que o Senhor ele vem buscar a sua igreja no verão. Então, entendemos que são 72 nomes de Deus. Então, são 72 pronúncias que revelam 72 DNAs humanos, né? Ou seja, 72 assinaturas de Deus. Então, note que esse número 72 é um número muito profético. Israel completa 72 anos da sua fundação, né? Então, o nome, ele não é uma formologia, não é título, não é simplesmente uma nomenclatura ou um simples rótulo, né? Nome, ele também não é simplesmente a escrita ou a pronúncia. O nome, ele significa o espírito, a essência. É muito importante. Então, não importa se você fala Iová, Javé, Yahweh, Jeová, são 72 nomes. Então, são 72 essências, são 72 espíritos do nome de Deus. E é curioso que nós entendemos também que dentro dessa magnitude, dentro dessa sabedoria, da suprema inteligência, ele também estabeleceu 72 hormônios, são 72 emanações do Criador, né? 72 espíritos de homem, né? Humano, anjos principais são 72, também os principais demônios são 72, as religiões principais são 72, também nós temos 72 nações em Gênesis capítulo 10, também temos 72 idiomas, conforme Gênesis capítulo 11. Temos aí 72 culturas diferentes, os rabinos que fizeram, né, a Bíblia, que canonizaram ali na Septuaginta grega, foram 72. E também Jerônimo contou com 72 anciãos rabinos para fazer a Vulgata Latina. Então veja, aí Deus continua, né? São 72 gênios, 72 virtudes, 72 características, 72 espécies humanas, né? Ou seja, feições, 72 tipos de seres humanos que foram feitos imagens e semelhança de Deus, conforme nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 26. São 72 tipos de rostos diferentes. Então veja, Jesus, ele ressuscitou depois de 72 horas do seu martírio. Então, para mudar todo o sacerdócio, é necessário 72 horas. Espécies de animais principais são 72, né? Então, é muito interessante nós avaliarmos essa questão do 72, sabendo que nós estamos num momento altamente profético. Amados, quando Jesus estava aqui na Terra em vida, ele evidentemente não era onisciente, ele não era onipresente, não era onipotente. Então, é impossível o homem crucificar o Deus onipotente, não é verdade? Então, portanto, nós entendemos que só o Pai sabia o momento, a hora e o dia do arrebatamento, conforme nos relata em Mateus capítulo 24, versículo 36. Herodes, chamado de o Grande,
ele ampliou e ele embelezou aquele templo em que Jesus estava proferindo, né, essas palavras para os seus discípulos, dizendo que não haveria pedra sobre pedra. Herodes, ele era um homem muito inteligente, um administrador competente, né? Mas também altamente sanguinolento. E ele mandou matar o seu próprio filho, a sua própria esposa. E se ele soubesse que alguém tivesse alguma adversidade, alguma contrariedade em relação aos seus princípios, a sua ótica, a sua visão, ele tranquilamente mandaria matar. Porém, como ele queria ter assim um bom relacionamento com os judeus, ele precisava naquele momento político, ele mandou ampliar aquele templo, ele mandou embelezar aquele templo, por isso que muitas vezes nós ouvimos falar do templo de Herodes. Na verdade, aquele templo, quem construiu foi Zorobabel, quando o povo veio do cativeiro babilônico. Então, Herodes, ele ampliou e ele embelezou aquele templo. Herodes, ele não era judeu, ele era edumeu. Então, ele apenas quis ter assim um bom relacionamento com os judeus e ele mandou então restaurar aquele templo. Aquele templo que foi destruído, o templo de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor, né, em 586 a.C. E quando ele levou o povo para o cativeiro babilônico, o povo então saindo do cativeiro, né, através ali de Esdras, Neemias e Zorobabel, eles construíram o muro, construíram a cidade, construíram o templo e ali restabeleceram a vida nacional em Israel. E nós entendemos, portanto, que no ano 29 ou ano 33 da nossa era, os discípulos, juntamente com Jesus, diz Mateus 24 que Jesus ia saindo do templo quando os discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar a beleza do templo. Então Jesus ali fez uma afirmação que lhes deixaram intrigados, lhes deixaram altamente preocupados, né? E diz que ele saindo dali do templo, ele passou pelo Vale Cedron, né, pelo Ribeiro Cedron, ele passou pela encosta do Monte das Oliveiras e ele via assim diante dele ali a esplanada do templo. Hoje, se você fizer esse mesmo percurso, saindo de Jerusalém, descendo pelo Ribeiro de Cedron, passando ali pela encosta do Monte das Oliveiras, o que você verá será a esplanada de duas mesquitas, né? O Domo Dourado, que é a mesquita de Omar, e também Al-Aqsa, né? Que para os árabes significa o lugar mais distante. E daquele lugar, Jesus então assentado, tendo aquela ótica, aquela visão, os seus discípulos em particular, ou seja, segredo, para poucos, ele começou a trazer algumas revelações que nós temos no Mateus capítulo 24 e também Mateus capítulo 25. E é interessante que a primeira coisa que Jesus afirma é: cuide para que ninguém vos engane. Porque nós entendemos, amados, que o espírito de engano tem assolado o planeta, né? Então, aí nós também entendemos que no ano 70 da nossa era, quando Tito, através do cumprimento da sua revolta, ele ali sitiou Jerusalém, ele cercou a cidade de Jerusalém e num período ali de 143 dias, né? Conforme nós temos relatos na história, Tito matou aproximadamente 1.100.000 judeus e levou cativo uma boa parte para Roma, onde construíram o Coliseu Romano, e outra boa parte também foi vendido como escravo e ali foi espalhado pelo mundo. Então, naquele momento, Israel deixou de ser nação, no ano 70 da nossa era. Então, ali começou então um grande rastro de sangue e o judeu ficou sem pátria, ficou sem a sua nação. Então nós entendemos que esse templo que foi destruído por Tito foi o templo que foi construído por Zorobabel. E ali, naquela ruína, né, realmente não ficou pedra sobre pedra, porém Tito deixou apenas ali uma fieira de pedras, né, que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações, onde os judeus ortodoxos eles oram
dia e noite, eles fazem ali as suas orações e eles pedem apenas duas coisas nas suas orações. Primeiro, que a vinda do Messias, eles querem a vinda do Messias porque eles não têm Jesus, na figura de Jesus, seu Messias, né? Os judeus ortodoxos não aceitam porque a prática deles é o judaísmo, e também eles pedem paz sobre Jerusalém. É o que eles oram ali através do seu corpo, através da sua alma, né? Então, na verdade, de uma forma assim panorâmica, é exatamente isso que nós entendemos que aconteceu. Agora, quando os discípulos fazem a pergunta para Jesus, eles fazem três perguntas em uma. Ele diz assim, quando sucederão essas coisas? Que coisas? Que não ficará pedra sobre pedra. Mas aí os discípulos também, eles fazem mais duas perguntas. Dizem, quando será o final do tempo, né? Quando é que o Senhor voltará? Quando é que acontecerá a consumação dos séculos? Então, Jesus não tinha nem morrido ainda, não tinha nem ressuscitado ainda, e eles já queriam saber quando Jesus ia voltar. E o interessante é que nós vemos hoje uma igreja contemporânea, uma igreja que deveria estar na sua maturidade, e muitas pessoas dentro das denominações não sabem se Jesus realmente vai voltar, não conhecem sobre os sinais proféticos da volta de Cristo, não sabem discernir o tempo em que nós estamos vivendo, porque realmente falta a palavra, não tem conhecimento da palavra. Mas ali naquelas perguntas, aqueles discípulos eram João, Pedro, Tiago e André. Foram os 4 discípulos, conforme nos revela em Marcos capítulo 13, né? E essa palavra, final dos tempos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas confundem com o final do mundo, e na verdade não é. Essa palavra, ela no grego, ela significa, um verbo chamado kainos e não neos. A língua grega, ela tem 2 verbos para discernir, para nos revelar em relação ao final dos tempos. Uma delas é kainos, que é justamente quando algo já existia e ela é restaurada, é feita nova, e tem a palavra neos, que é quando não existia e se faz novo. Então essa palavra é a mesma que nós temos no Apocalipse e também Isaías capítulo 65 e capítulo 66, que é a palavra kainos e não neos, que significa então restaurar, fazer novo. Então, no milênio, Jesus, então, fará tudo novo. Jesus, então, ele virá antes do milênio e vai restaurar a Terra. E de maneira que o planeta Terra, amados, ele não foi criado por Deus na sua natureza para suportar o governo humano. Então, o que os discípulos estavam perguntando é quando que terminará o governo humano. E esse sim, esse está próximo para terminar. De maneira que, como a Terra, na sua natureza, não aceita governo humano, só o governo teocrático, então é por isso que nós temos tantos problemas, tantas adversidades, nós temos tanta confusão em relação aos regimes governamentais que nós conhecemos, né? Seja ele democrático, republicano, seja ele monarquia, seja ele parlamentarismo, seja ele ditatorial. Todos esses governos são falhos porque são humanos, né? E aí nós vemos tanta corrupção nos governos, nós vemos tanto suborno, vemos aí tanta injustiça social, tanta prevaricação, mentira, nepotismo, né? Tantos crimes financeiros, entre outras situações que nós percebemos em relação ao governo humano. Porém, até Samuel, de Gênesis capítulo 12, né, que Deus estabeleceu através de Abraão ali o seu governo teocrático, chamou Abraão e ali foi até Samuel. Quando nós encontramos em Samuel no capítulo 8, nós percebemos que Deus traz ali uma revelação em que o povo
querendo um governo humano, Deus então diz diz a Samuel: olha, Samuel, você não se preocupe, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então o povo não queria mais que Deus governasse diretamente sobre o povo, e o povo preferiu ter um rei, assim como as outras nações tinham um rei, e o rei saía para a guerra, vencia suas batalhas e assim por diante. Então, Deus disse a Samuel: o povo está pedindo um rei, então dê um rei para eles, né? E aí foi dado Saul, que significa o dado. De maneira que esse regime de governo humano nós temos até os dias atuais. E assim nós entendemos que esse governo humano está terminando, está finalizando. E justamente esse governo, essa consumação dos séculos, esse final dos tempos que os discípulos estavam perguntando. Então, o governo teocrático, ele voltará a ser estabelecido através do reino milenar. Mas nós que estamos em Cristo, a nossa Constituição é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não estamos, evidentemente, debaixo de governo democrático, ditatorial, monárquico, né? Nós não temos aí, não somos direcionados por parlamentos, né? Nós somos direcionados pela palavra de Deus. Quem governa a nossa vida é o próprio Deus. Tanto é que nós oramos dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Então, o governo, o reino que nós, os cristãos, os convertidos, estão sujeitos, tem como a sua Constituição, a sua carta magna, né? Assim, se nós podemos falar dessa maneira, é a Bíblia Sagrada. E, evidentemente, obedecendo a palavra de Deus, nós para o mundo somos irrepreensíveis, somos justos, somos santos, é a condição que Deus nos coloca. Então, para nós, já estamos no governo teocrático, para os cristãos. Porém, para o mundo, eles estão aí lutando por governos humanos, né? Por democracia, por parlamentarismo e por aí vai. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu creio que, de alguma maneira, Deus tem falado com você. Na próxima ministração, nós tomaremos a partir desse ponto e vamos aí falar um pouco mais sobre a terra de Israel, sobre a nação santa. Porém, entenda que Israel é o relógio de Deus, o relógio que marca tempo. É olharmos para Israel e nós saberemos em que tempo nós estamos vivendo. Mateus capítulo 24, versículo 32, o Senhor dá uma ordem, dizendo o seguinte: olha para a figueira. Então, quando essas coisas acontecer, quando estiver para brotar, então eu estou próximo. Deus abençoe grandemente a si e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.